Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Boa tarde, louvado seja Deus. Como está? O Senhor esteja sobre todos vocês. Hoje nós temos este momento especial da... Tivemos muitas pessoas que estão aderindo. Você que vê as propagandas, recebe o convite para fazer parte da Sala Brilhantes Discipulando de Jesus no Facebook. É para que você acompanhe as aulas que estão sendo ministradas e vão ser ministradas aos domingos a partir das 3 horas da tarde. Então não perca a oportunidade. Se você quiser ao vivo, você tem esta chance de fazer parte da sala e receber a notificação. Caso você perca ou queira assistir a aula completa, você pode ir no YouTube e lá na página Luiz Gustavo Nordeste, você vai encontrar todos os vídeos do primeiro ciclo, do segundo ciclo, e este que nós estamos é o terceiro ciclo. E a lição de hoje é relacionando-se com a família. Amém? Eu queria dizer que você não perca a continuação desta aula de hoje, porque nós vamos tratar de assuntos que é do seu interesse, é corriqueiro, são situações do dia a dia, da nossa vida, da experiência que estamos vivendo, de presenciar situações aonde dentro da sua casa ou seu vizinho, no meio evangélico, no meio cristão, a gente precisa entender a mensagem de hoje para compreender e se encaixar na verdadeira doutrina e ensinamento da palavra de Deus para a sua família. Amém? Então vamos começar hoje com o nosso texto bíblico de base. Se encontra a leitura de hoje em Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 25 e o versículo 33. Capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, 33 e depois o capítulo 6, do 1 ao 4. Ok? Vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e mesmo se entregou por ela. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, do versículo 1 em diante. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.
Pai Celestial, nesse momento que te entrega em tuas mãos esta lição, Senhor, se tu conosco, nos abençoa, dá-nos direção, a palavra seja revelada, que esta lição possa falar com as famílias, com todos aqueles que precisam entender qual comportamento deve ter com a esposa, qual comportamento a esposa deve ter com o marido. Senhor, dai-me sabedoria, que a palavra seja direcionada com prudência, que esta palavra, diante das Escrituras Sagradas, possam ensinar aos pais a cuidar dos seus filhos. Toma, Senhor, o primeiro e último lugar. Se tu conosco, nos abençoa, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, Sala, tudo bem? Olha, que maravilha. Eu tive nessa semana um momento maravilhoso. Eu agradeço a Deus, a todos que estiveram comigo, nos acompanhando nesta lição passada, a qual nós tratamos sobre o fruto do Espírito Santo, né? Uma vida frutífera no Espírito. E a lição foi algo assim surpreendente. Eu tive conversando com alguns amigos e disse: amigo, não deixe de assistir. Houve um momento na aula em que eu me emocionei, eu senti grandemente a presença de Deus. O Senhor usou o seu servo para falar com aqueles que estavam e vão ouvir a mensagem. Então é de suma importância sempre nós estarmos interligados com o alto, com o Senhor Deus dos exércitos. Amém? Introdução. A primeira instituição criada por Deus e deixada por Ele no mundo foi a família. Foi a primeira instituição criada por Deus, foi a família. Pelos planos de Deus, por meio da família, um homem e uma mulher se unem pelo matrimônio, têm filhos, criam-nos de forma que agrade a Deus. Essa história se repete com o passar dos anos, de geração para geração. Se passa não apenas as tradições, mas acima de tudo, o conhecimento de Deus e como o ser humano deve o adorá-lo e servi-lo. Sabemos que por causa do pecado, as famílias foram duramente afetadas, a começar do fato de que a primeira família, Caim, matou seu irmão Abel. De forma que podemos restaurar o projeto de Deus para a família. É, na verdade, uma pergunta. De que forma podemos restaurar o projeto de Deus para a família? O que a Bíblia traz de mandamentos para a família de hoje? Veremos isto nesta lição. É possível? De que maneira você pode ajudar a família hoje? Aqui no Brasil, a situação família, né? Eu, como assistente social formado, eu tenho que deixar claro sobre a instituição família. A gente tem uma disciplina chamada Família e Sociedade. E nessa disciplina, ela fala a respeito sobre família, arranjos familiares, família substituta, né? Então, o que são essas classificações? São apenas a unidade de mãe criando seus filhos sozinhos, são filhos criados por avós, por tios, são crianças que são criadas apenas pelo pai e assim por diante. Também diz respeito à criação de casais homoafetivos que criam seus filhos.
adotados ou sejam filhos genéricos, né, por questões de inseminação artificial. As pessoas podem ter filhos de casais homossexuais e criar os seus filhos. Então, tudo isso constitui-se família. Mas o que importa na faculdade é a inclusão do ser social em uma vida socialmente, quer dizer, a pessoa, por ser criada por diversos tipos de situações de família, arranjos familiares, família substituta, ele não se diz uma pessoa diferente que obtenha direitos diferentes. Então, pelo contrário, a criança, ela tem os mesmos direitos, os mesmos acessos às políticas públicas, o mesmo acesso à educação, o mesmo acesso à saúde. E o principal são as políticas sociais, a educação, que essa criança vai ter o acesso, né? Não existe. Hoje nós temos as crianças em grande afeto neurodivergente, e que são as crianças autistas, com as suas classificações e níveis e tipos. É necessário que se entenda que a forma de educação hoje proposta, ela está sendo, não é mudada, mas ela está sendo trabalhada para que os profissionais que atendem tenham a capacidade de entender e dialogar a sua cognição de forma que possa transmitir, de acordo com a idade da criança, a evolução necessária e a informação necessária. Eu aprendi uma coisa nesses dias que eu achei muito interessante. Quantos por cento de nossa mente nós trabalhamos? Alguns vão dizer que só trabalhamos na nossa cabeça 25%, 30%. E eu aprendi uma coisa. Nós trabalhamos o nosso cérebro 100%. 100% do nosso cérebro. Agora, o que nós não estamos trabalhando é uma palavrinha, o exercício do nosso cérebro. Nós trabalhamos 100% do nosso cérebro. O que nós não trabalhamos é exercitar o cérebro. Porque todo mundo é capaz. Eu já falei isso aqui várias vezes. Todo mundo tem grande capacidade de aprender, de saber, de falar. Todos nós somos capazes. Ninguém é incapaz. Todos podemos trabalhar e ver um crescimento. Agora, o que se diferencia é se você exercita sua mente. É se você capacita a sua mente para a transformação. Porque as pessoas retrógradas, que preferem ficar na mesmice do passado, ficam para trás. A evolução hoje do profissional para o futuro, segundo Peter Drucker, ele fala que nós estamos em uma evolução. Isso ele falou em 1956, sobre a evolução da capacidade de administrar. E você tem que se capacitar dia após dia. Diante das inovações, as qualificações que virão, você tem que se capacitar, você tem que evoluir. Esta evolução, segundo Peter Drucker, hoje nós estamos em uma capacidade, chegando a esta, que eu posso claramente dizer, esta IA, a quarta revolução industrial, a revolução da tecnologia. Nós tivemos a revolução das máquinas, tivemos a revolução da máquina a vapor, tivemos a revolução da internet e agora estamos na revolução da IA, a quarta revolução industrial. Todas elas nós tivemos prejuízos, todas elas o homem teve que se adaptar. E agora, nesta última, nós temos que se adaptar, nós temos que evoluir. E esta capacidade está em todos nós.
só precisamos exercitar nosso cérebro, exercitar o conhecimento, exercitar nossas habilidades, exercitar nossas atitudes e cair em campo. Deu para entender alguma coisa aí? O que é a família? Já disse e repito, a aula de hoje promete. O que é família? Definindo o termo família. A família é um agrupamento de pessoas. Pode ser constituída, de acordo com o dicionário Aurélio, por um conjunto de parentes de uma pessoa e das pessoas que moram com ela, de duas pessoas ligadas pelo casamento e seus descendentes, ou ainda de pessoas que possuem o ancestral comum. Por essa definição, uma família é composta não apenas de um casal com filhos, mas igualmente de outros parentes que vivam naquela residência, ou por um homem e uma mulher que se casam e geram filhos. A base da sociedade, família, quer dizer isso. É um casal, um homem e uma mulher que se unam e geram filhos. Se você tem alguma ave, um pássaro raro, né? Digamos, você tem um casal de periquito australiano e você quer manter a raça dessa ave, duas araras azuis, né? E outros animais parecidos, é importante que você tenha, para a procriação e produção daquela espécie, é importante que você tenha um casal. Porque se você tiver dois machos, eles não vão reproduzir. Estou falando de animais silvestres, né? Eu tenho um casal de gato. Se for macho e fêmea, eles vão reproduzir. Eu tenho um casal de cachorro. Se for macho e fêmea, eles vão reproduzir. Então, nesta concepção de reprodução, foi o princípio que Deus constituiu. A nossa Constituição de 88, ela diz que a base da sociedade é a família, porque é impossível você, na concepção direta de procriação de uma sociedade, ela existir se ela não tiver a família, que é um casal. São duas pessoas de sexo oposto, a qual se casem, se unam em um só propósito, gerar filhos. Tá legal? A respeito das questões que dizem respeito aos outros relacionamentos, não diz respeito aqui à lição. Nós estamos falando sobre o princípio da base da sociedade, a instituição criada por Deus, que foi a família. Existem muitas discussões, muitas polêmicas, e eu não quero entrar neste detalhe. Nós vamos fechar o nosso foco falando sobre a família, a base da sociedade instituída por Deus, que é macho e fêmea. Deus criou. Certo? O objetivo de Deus em criar a família diz o seguinte: esses objetivos encontram-se nas Escrituras, em Gênesis, o livro dos começos. A Bíblia diz que Deus criou o homem e deu-lhe autoridade para dominar sobre a natureza, e formou a sua mulher, a ajudadora do homem. Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo do 18 ao 24. Abençoando o primeiro casal, a seguir, Deus presenteou o casal com 2 filhos. Entendemos, com base nesse texto, que Deus teve com o objetivo de abençoar a relação entre o homem e a mulher, e por meio do amor do casal, gerar descendentes. Esses foram os objetivos divinos iniciais em relação à família. Como a própria Bíblia narra, esses 2 princípios foram
deteriorados pelo pecado do homem. Então, criou-se a poligamia, os atos sexuais fora do casamento, criação de filhos sem pais e tantos outros males de cunho sexual e de convivência entre os seres humanos. A restauração da família. Apesar desses desarranjos originários do pecado, Deus ainda tem a palavra final na restauração da família. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o homem e trazê-lo de volta a Deus e orientar novamente a família por meio de sua palavra. Por intermédio da Bíblia, vemos diversas diretrizes que devem ser seguidas a fim de que vejamos nossas famílias restauradas. O relacionamento conjugal. O que é relacionamento conjugal? O relacionamento conjugal é a interação entre o marido e a mulher. Dentro da união matrimonial, é composto por deveres, direitos mútuos e servem para que o casal possa conviver em harmonia em todos os aspectos. Esse relacionamento é tão importante que Deus compara sua relação com Israel como a união entre o homem e uma mulher. Está escrito em Oséias, capítulo 2, versículo 19 e 20. E da mesma forma, compara a sua relação com a igreja como uma cerimônia de casamento. No Apocalipse é revelada ao apóstolo João a união entre Cristo e sua igreja, com uma festa que durará 1000 anos, as bodas do Cordeiro. A Bíblia descreve que os deveres conjugais entre o esposo e a esposa não podem ser esquecidos na esfera sexual. Deus abençoa a união sexual entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Qualquer outra relação fora desse padrão é condenada por Deus. Isto é, um homem que tem uma relação sexual com uma mulher que não é sua esposa ofende o plano divino. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz faz um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. E a falta de fidelidade dentro do casamento atrai o julgamento de Deus. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Está escrito em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Os deveres da mulher. A esposa tradicionalmente é responsável, junto com o esposo, pela educação dos filhos dentro pela educação dos filhos dentro do perfil da família judaica, ensinava os deveres domésticos às filhas a cuidar e cuidava da casa. Aquela esposa cuidava também da casa, zelando por toda a infraestrutura da residência. Quando lemos em Provérbios 31, a partir do verso 10, veremos a figura da mulher virtuosa. Ela busca sempre o melhor para a sua família. Não come pão da preguiça. Mantém a casa iluminada. Deixa sua casa aquecida no inverno. Abre sua boca com sabedoria e tem um espírito misericordioso para com os necessitados. Em nossos dias, muitas coisas mudaram. E a mulher, não raro, participa de tarefas de sustentar a casa trabalhando fora. Isso traz um peso a mais em toda a tarefa que a mulher já possui, que em muitos casos
tem um expediente remunerado no trabalho e o outro não remunerado em casa. As mulheres vêm ocupando um espaço cada vez maior no mercado de trabalho. Muitas estão estudando, se formando, se tornando cada vez mais excelentes profissionais. Isto é, uma bênção, pois o testemunho de Deus pode ser visto em diversas classes e diversas formas. É muita coisa, né? Deixa eu me concentrar aqui. Ó, o que é que eu quero dizer? Para calar a boca de muitas pessoas que acham que os cristãos, a maioria, são pessoas radicais ou até proporcionam a Bíblia como misógina, certo? O cristianismo, ele não vê a mulher como apenas uma empregada doméstica. Pelo contrário, o espaço que a mulher tem ganhado hoje em dia, no destaque, no meio do seu trabalho, principalmente falando aqui no Brasil, tem sido cada vez maior. A mulher tem ganhado destaque na política, né? Tem ganhado destaque em outras posições sociais e no meio do trabalho. Isso demonstra claramente o seu espaço, a sua vez de fala. Em contraposição, para muitas pessoas que se dizem críticas, o que eu acho a respeito do dever da mulher está sendo violado, não aqui no Brasil, mas me dói no coração quando eu ouço falar de outros países, como por exemplo lá no Hamas, no Irã, aonde a mulher ela não tem direito a nada. A mulher comparada a um animal semelhante a uma cabra. É como se você tivesse uma cabra e somente usufruísse daquele animal. Ele não tem voz, nem vez, nem nada. A mulher não pode mostrar os seus cabelos, porque tem que viver com aquela, né, com aquela turba, aquela tapando aqui somente os olhos. Mulheres mostraram os seus cabelos, foram mortas. Mulheres que, se o marido tiver pensamento de que elas possam lhe trair ou estejam lhe traindo, suas línguas são queimadas. Se ela gritar, ela é traidora. Se ela não gritar... Então eu vejo, a mulher lá não pode votar, a mulher não pode ser política, a mulher não pode sair de casa sem a permissão do marido. Isso é que eu acho um absurdo. Mas aqui no Brasil, as mulheres têm ganhado espaço, voz e vez, como eu já falei, na política. Agora, eu peço que haja um entendimento sobre... Porque aqui no Brasil nós precisamos separar o que é que diz respeito às mulheres prudentes e às mulheres insensatas. Aqui no Brasil existe misoginia? Existe. Aqui no Brasil existe violência? Existe. E eu digo mais. Quero dizer claramente para todos que puderem estar me ouvindo, este vídeo esteja alcançando a sala Brilhante Discipulando de Jesus, que a violência contra a mulher, ela deve ser denunciada, tá?
violência contra a mulher não deve ser conversada. Essa história de que marido e mulher, ninguém mete a colher, beleza. Realmente, ninguém vai lá se meter naquela conversa. Você vai denunciar. Porque se você vê uma mulher sofrendo maus tratos, você não vai conversar com o agressor. Você não vai pedir para ele parar de fazer aquilo. A gente já vê os sinais. Os sinais, você que é vizinho, denuncie. Ligue 180 aqui no Brasil e faça a denúncia. Você pode ser uma pessoa de não se identificar e você faça a denúncia. Mulher sofreu grave agressão. Vá na polícia e faça um TCO. Procure uma delegacia de polícia da mulher. Olha, meu negócio aqui é curto, meu irmão. Eu não tenho aqui que ficar com historinha de dizer quem é que tem vez, não. Não pode haver violência contra a mulher e estamos conversando. Porque já basta o que nós viemos a estar passando. O feminicídio, ele tem crescido a cada vez mais. E é um assunto decorrente e deve ser sim conversado, orientado nas redes sociais. E você que esteja passando por isso, denuncie. Não espere essa pessoa ter outro surto de raiva, surto de esquizofrenia, de loucura e vir acabar com a sua vida, acabar com seus filhos. Não permita este mal acontecer no seu seio familiar, no meio da sua família. Denuncie esse agressor. Peça, ligue 180, 180. Fale, diga, expresse. Veja o que você está passando. Essas agressões verbais, elas são de lacerar as pessoas, a violência. Homens que não têm educação, respeito. Homens que são, eu vou usar essa palavra, miseráveis. Que a mulher às vezes precisa. Não podemos apenas dar só alimento, comida para dentro de casa. Você que é pai de família e você tem filhos, será que você só leva comida para casa? A sua família precisa de quê? Vamos lá, nós temos que pagar água, luz, internet. E uma mulher, ela precisa muito mais, ela tem aquela necessidade mensal da sua menstruação. Tem a questão das higienes, de sua beleza, que a mulher gosta de andar bonita, bela, cheirosa. Não é? Então ninguém deve dizer, poxa, já botei a comida em casa, pronto. Graças a Deus que as mulheres hoje em dia, o espaço no mercado de trabalho está crescendo muito e elas estão se destacando. Isso faz com que as mulheres possam crescer. Agora, eu vou ler o que está na Bíblia, em Provérbios. A Bíblia pede que a mulher tenha sabedoria. Olha, Provérbios 21:9. Melhor é morar no canto de um telhado do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Melhor é morar Provérbios 21:19. Eu falei 21:9, 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Provérbios 25:24. Repete o conselho de Provérbios que diz: melhor é morar no canto do eirado. Eirado quer dizer telhado. Do que com uma mulher rixosa na mesma casa. Provérbios 27, do 15 ao 16. A esposa briguenta é como goteja. A esposa briguenta é como goteira, constante em um dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, com apanhar azeite com a mão direita. Provérbios 19:13. A esposa briguenta
é como um gotejar ou goteira constante. O que Provérbio diz sobre a mulher rixosa? Ela transforma o lar, que deveria ser um refúgio, em um campo de tensão. É comparada a um gotejar contínuo, impossível de ignorar ou parar. Ela não é apenas aquela que grita, mas também aquela que reclama, aquela que critica e aquela que cria contendas. Estudos bíblicos indicam que esses provérbios não servem para culpar as mulheres, mas sim para aconselhar sobre o caráter e o comportamento que destrói a paz da família. Posso ler isso aqui de novo para você entender melhor? Esses estudos bíblicos, eles indicam que provérbios não servem, esses provérbios que eu citei aqui, eles não servem para culpar as mulheres, mas sim para aconselhar sobre o caráter e o comportamento que destrói a paz da família. Vou finalizar esta reflexão com uma palavra, com um pensamento diante de Provérbios. Imagine agora você num dia chuvoso, chuva torrencial, e tem uma goteira na sua casa. Vou te dar duas opções. Você vai tirar a goteira no dia da chuva, ou você vai deixar a chuva passar para poder depois ir lá e tirar a goteira? Com certeza você tem que esperar a chuva passar. Não dá certo você abrir o telhado da sua casa um dia de chuva. Isso mostra que na hora da confusão, na hora da contenda, não adianta palavras para resolver o problema. Não adianta você tentar contornar ali e tentar se justificar na hora da contenda. E se a mulher, ela já tem essa questão de gostar de briga, não adianta conversar. Porque não vai resolver nada. Fique calado, não fale nada, porque se for falar, tentar explicar, tentar conversar, vai gerar mais problema. A Bíblia diz que é como você for consertar uma goteira no dia de chuva. No dia de forte chuva, tu vai consertar a tempestade. Não vai resolver. Tem uma briga, tem um problema, ó. Se tiver sabedoria, cala a boca. Não fale nada. Porque é daí que surgem as agressões, as violências, e as crianças estão presentes. Vem aquela cena, vem aquele cenário de agressão da mãe com o pai com a mãe, e aquilo se torna um trauma na mente de uma criança. Eu sou testemunho disso. Eu fui uma criança em que meu pai era alcoólatra, chegava em casa alterado e sempre partia, muitas das vezes, de minha mãe, que reclamava daquela situação cansada que ela vivia. Ela chamava a atenção, só que ali não era hora. E ela, por chamar a atenção, na hora que ele chegava embriagado, eu presenciava brigas constantes, quebra-quebra. Álcool não dá certo em meio familiar. Um dos motivos maiores que tem destruído famílias é a mistura de álcool com a família. Não combina. Não combina. Então a mulher sábia edifica a sua casa. A tola a destrói com as suas próprias mãos.
Essa explicação que eu estou trazendo aqui, ela diz claramente, olha só, a mulher sábia edifica a sua casa. Quem edifica o lar não é o homem, tá? Não é o pastor, não é o obreiro, não é esse homem de Deus que está aí, não, não. Quem edifica a casa é você, mulher de Deus. É você que edifica a sua casa. Mas se você não está edificando o seu lar, você está destruindo o seu lar com as suas próprias mãos. Então, eu aconselho a todas as mulheres de Deus que estejam ouvindo esta mensagem: seja uma edificante, seja uma mulher que constrói, porque o lar, quem governa é a mulher, e o homem governa sobre a mulher. Entendeu aí o mistério? A casa, a governanta da casa é a mulher. Ai, mas a minha mulher vive trabalhando, certo? Mas ela administra, ela delega, ela faz com que as pessoas tenham cada um a sua função. E o patrão, né, que é o seu senhor, onde se tem a submissão, essa submissão não é uma questão de humilhação, mas é uma questão de respeito, reverência. Como diz aqui no início da lição, a mulher, ela reverencia ao marido. Não é essa submissão de sofrimento, não. E o marido deve amar. Olha, se o patrão amasse todos os seus trabalhadores, ele trataria todos muito bem. Só que não há amor no trabalho. O trabalho tem resultados diferentes. Mas, em comparação, dentro de casa, o marido não deve tratar a mulher como uma empregada, mas com amor, sabendo que ela é co-herdeira com você. Ela faz parte da herança. Então trate ela bem. Porque se ela não quiser, você não recebe a herança. Tem até... Amém, Sala? Deu para entender? Falamos muito sobre a mulher, mas ela tem uma responsabilidade muito especial. E a mulher que sabe se comportar, ela é uma mulher decente, é uma mulher honesta, é uma mulher respeitosa, mantém a sua classe, é uma mulher delicada, fina, prudente, mas não é uma mulher que se dá a qualquer situação, não é uma mulher de perder a sua vergonha por qualquer motivo, mas anda com pudor e modéstia. Não anda mostrando as suas vergonhas, não anda de forma ilícita, com lascívia, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Enganosa é a graça, e passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não precisa ficar se preocupando em querer mostrar o seu corpo, tá? Você pode ter um corpo bonito, belas silhuetas do seu corpo, deve ser muito bonito, mas essa beleza é para o seu marido. Se você está perdendo o respeito com o seu marido e tenta cada dia mais mostrar esta beleza, à procura de likes, à procura de ser vista pelos outros, ser elogiada pelos outros, procure se converter na sua vida e transforme o seu coração, porque você está precisando verdadeiramente de se libertar dessa vida. Porque a mulher que teme ao Senhor, para ser louvada,
ela não se engrandece na sua graça, na sua beleza, mas ela se engrandece no temor do Senhor, temendo a Deus, porque aqui nessa terra tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a mulher de Deus, ela sabe qual é a vontade do Senhor. Ela sabe qual é o temor que tem no seu coração. Ela sabe o princípio da sabedoria. Ela sabe aonde se comportar, como ela deve andar. Ela sabe. Assim como também o homem sabe como se comportar, como deve andar. É temendo ao Senhor. É andando com prudência, se reservando para os seus filhos. Hoje você não vive mais para você, mas você vive para os seus filhos e para seu marido, a quem você deve respeito e o amor conjugal. Os deveres do homem. O pai, tradicionalmente, era o responsável por ensinar uma profissão aos filhos homens, né? Realmente. Além de ser o provedor da casa diante de Deus e de sua esposa, o homem tem diversas obrigações. E essas obrigações possuem alcances espirituais. Vejamos o que o apóstolo Pedro diz sobre as obrigações dos homens no casamento. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós seus coherdeiros da graça da vida. Olha aí que eu falei. Para que não sejais impedidos as vossas orações. Há sim possibilidade das orações estarem sendo impedidas por causa de falta de compromisso e comportamento entre os cônjuges. As orações poderão ser impedidas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Em primeiro lugar, usado por Deus, Pedro diz que o esposo deve coabitar com sua esposa com entendimento, usando sabedoria no trato diário com ela. Em segundo lugar, deve honrar sua esposa como a parte mais frágil do casamento. Em terceiro lugar, deve se lembrar de que sua esposa é herdeira da vida, tanto quanto ele, ou seja, que o céu a aguarda, tanto quanto aguarda ele. E porque Pedro disse isso? Para o benefício do esposo e da esposa, para que suas orações não sejam impedidas de chegar a Deus. O princípio divino aqui é claro. Deus espera que sejamos sensatos e generosos no tratamento uns para com os outros. Isso começa no casamento. Se o homem assim faz, verá a mão de Deus em seu favor. Pois devemos demonstrar nosso amor a Deus, começando pelo amor aos que nos cercam. E o apóstolo Paulo recomenda aos Colossenses: vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Capítulo 3, versículo 19 de Colossenses. Quer ouvir de novo? Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis com elas. É difícil, mas não é impossível. Devido aos tempos trabalhosos em que vivemos, não raro, como já foi dito, as esposas possuem um duplo expediente de trabalho, dentro e fora de casa. Nada impede que o esposo se prontifique a ajudar a sua esposa em algumas tarefas domésticas. Também não vejo problema nisso. E isso em nada diminui a sua masculinidade. Ajudar a esposa em algumas tarefas domésticas é uma forma de demonstrar compreensão por o seu trabalho e amor por ela, além de tornar mais agradável o seu dia a dia. Por outro lado, eu tenho uma, entre aspas, certa crítica.
Já a mulher que não faz nada, deixa tudo jogado sujo, roupa suja, não ajuda em nada, aí ela tá comendo o pão da preguiça, né? Aí se o homem for reclamar, ela vai achar ruim. Ei, varão, você tem condição? Se você tiver condição, compra uma máquina de lavar para tua mulher. Tá? Aí tu vai querer ter roupa limpinha e lavadinha. Entendeu? Não adianta só cobrar. Tem que colaborar. Né? Aí eu pago o aluguel, eu pago a luz, eu pago a internet. Aí você às vezes tem condição de pegar uma maquinazinha, parcelar. Olha, é tão bom, meu irmão. Você bota uma redezinha ali para lavar. Aqui no Ceará usamos muita rede. Eu só durmo de rede. Tenho 43 anos de idade, só durmo de rede. A cama é só para os momentos de amor, né? Mas tem pessoas que só dormem de cama, não conseguem dormir de rede. Mas aqui no Ceará é comum as pessoas dormir de rede. E a máquina faz um trabalho de lavar a rede que, ó, tá aqui, viu? O relacionamento entre os filhos. Então nós estamos aqui saindo da questão dos relacionamentos de casal. Eu espero que deixou bem claro essa vida cristã, esse momento bíblico, esse passeio pela palavra de Deus em relação ao relacionamento do casal. Agora nós vamos para os filhos, que é aqui onde a coisa vai nos deixar mais alertas. O relacionamento com o filho. Os filhos são a herança do Senhor. Em uma época em que diversas pessoas acreditam que podemos dispor de seus corpos como bem entendem e tiverem filhos, podem descartá-los até mesmo quando nasçam. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Um presente divino aos pais. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Está escrito em Salmo 127, versículo 3. A palavra de Deus valoriza a maternidade e a paternidade. E nos tempos bíblicos familiares, famílias que tinham muitos filhos eram consideradas abençoadas por Deus. Em nossos dias, há casais que não têm filhos e outros casais decidem-se a adiar a paternidade até que tenham conseguido uma melhor situação financeira ou uma posição mais solidificada em sua carreira profissionais. De qualquer forma, não se pode esquecer que os filhos são um presente de Deus. Ó, você aí, né, se casou e diz, olha, eu não quero ter filho agora. É uma coisa que eu vou falar aqui de Deus. Essa mentira do diabo, que você não vai ter filho agora para não se complicar, você está caindo nela? Se eu te disser que a tua prosperidade, a tua bênção, a possibilidade de você viajar está nos teus filhos, a maior experiência da sua vida, não perca a oportunidade. Deixa Deus trabalhar no relacionamento do seio da tua família. As crianças não impedem, pelo contrário, elas são a prosperidade de vocês, é a herança do Senhor. Tu entendeu? Eu sei que tu entendeu, tu é inteligente. Ó, é como se eu estivesse te dando. Pega. Esse aqui é um bilhete premiado. Vai. Aceita. Pegou aí?
Captou? Porque o diabo diz isso. Para que ter filho agora? Ixi, dá dor de cabeça, tem aquele problema. A prosperidade está nos filhos. Quer ser próspero? Constitua a família. Constitua a herança. E a herança está nos filhos. Aleluia. A Bíblia recomenda aos pais que cuidem bem dos seus filhos, orientando-os não apenas em questões relacionadas à educação, relacionamento e boas maneiras, mas acima de tudo apresentando-lhes a fé cristã. O evangelho deve ser apresentado aos nossos filhos, ainda pequenos, para que tenham a oportunidade de crescer de acordo com os princípios bíblicos, já cedo aceitarem a Jesus como seu Salvador e desenvolver um relacionamento correto com Deus. Olha, eu fico aqui pensando, as pessoas ficam dizendo, mas eu vou ter filho, eu vou ficar deformada, a minha barriga vai ficar grande e tal. Amiga, irmã, glória a Deus, você é especial. Você, o seu corpo, você mulher, o seu corpo, acontece uma mágica, algo divino. Você tem uma barriga grande, com nenenzinho, depois volta tudo ao normal. Você ganha experiência, maturidade. Hormônios do seu corpo são liberados na sua gravidez, que te deixa mais inteligente, com maior capacidade. Enfrentar o relacionamento e filhos devem ser no casamento. Fora dele, só são problemas porque é prostituição e cai debaixo do pecado. E já o pecado já traz seus problemas por si próprio. Mas se for dentro do relacionamento, é só bênção. Ah, eu não vou poder viajar porque eu estou com as crianças. Não te preocupa com isso, porque a herança está aí nas crianças. Viu? Depois tu me conta. Deixa a promessa de Deus vir. Ah, eu não vou ter sofrimento, professor? Vai. Todos nós temos sofrimentos. Mas eu quero dizer que a herança, a bênção de Deus estão nos filhos. Para você, para o seu marido e para todos. Desculpa. Sabedoria no trato com os filhos. Naturalmente, é preciso saber sabedoria em todos os nossos relacionamentos interpessoais, inclusive no trato com os filhos. Paulo, nessa esfera, escreveu aos Colossenses: vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Essa orientação paulina se baseia no fato de que os pais podem ter dois tipos de relacionamentos com os nossos filhos, com base no diálogo e demonstração de amor, e com base na aspereza e na irritação. E aos pais, Efésios fala o mesmo apóstolo: e a vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Portanto, com base nas Escrituras, entendemos que o Deus privilegia o diálogo entre os pais e os filhos, com sabedoria e temor. No trato pais e filhos, o exemplo também é essencial. De nada adianta ensinar os nossos filhos a se tornarem determinados adultos e terem atitudes e decisões se nós mesmos não tornemos exemplos para eles. O exemplo é muito importante na vida dos nossos filhos. A obediência dos filhos aos pais. A palavra de Deus recomenda aos filhos que sejam obedientes aos seus pais. Paulo escreve a Efésios: vós, filhos,
Seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Curiosamente, Paulo atribui a obediência dos filhos aos pais como um ato de justiça. O apóstolo completa essa recomendação deixando claro que a recompensa de Deus no mandamento de honrar e obedecer aos pais. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, porque te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Aqui eu quero dar uma abertura e dizer para que vocês, filhos, querem ser produtivos e ter mais longo tempo de vida, obedece, honra teu pai e tua mãe. Por que tem tantos jovens perdendo a vida logo cedo? E nós nos impressionamos com isso. Olha, fulano morreu tão cedinho, tinha 27 anos, tinha 26 anos, na flor da idade. Quando você vai ver, alguns momentos atrás, tem uma vida de desrespeitos aos pais, de desrespeito e desobediência à mãe, fugiu de casa, é uma criança que aí vai lá, entra no crime, troca tiro com a polícia, perde a vida, ou até mesmo em um assalto, vai provocar assalto, vai fazer situação e acaba perdendo a vida nisso. Então o melhor que tem na sua vida é você obedecer seu pai e sua mãe, para que te vá bem e viva, porque isso é a promessa de Deus sobre você. E como Deus não fica devendo nada a ninguém, Ele presenteia os filhos com uma vida longa e abençoada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Escrevendo aos Colossenses, Paulo fala novamente sobre a obediência devida aos pais. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Conclusão. Como vimos, o projeto de Deus para com a família encontra-se na Bíblia Sagrada. Com todas as orientações para que tenhamos em nossos lares e em nossas igrejas famílias abençoadas por Deus. Os maridos devem amar suas esposas e estas devem ser submissas aos esposos. Os pais devem tratar os seus filhos com sabedoria e os filhos devem honrar seus pais, pois é um mandamento de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima lição de número 9, relacionando-se com os estudos. Graça e paz, Shalom Adonai a todos, e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Amém?